Olá, irmãos. Vamos partir agora para analisar o capítulo 18 do Evangelho de Mateus. E o capítulo 18, ele vai trazer aqui o quarto discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Lembrando a você que durante o Evangelho, Mateus organiza o seu Evangelho em torno de 5 grandes discursos de Jesus. O primeiro dele é o discurso do Sermão do Monte. O segundo deles é o discurso para os seus próprios discípulos, ali em Mateus capítulo 10. O terceiro discurso foi o discurso que o Senhor Jesus Cristo fez diante da rejeição das autoridades judaicas, ali no capítulo 13, que é o discurso das parábolas do reino, onde o Senhor Jesus Cristo explica ali diretamente para os seus discípulos algumas verdades misteriosas quanto ao reino dos céus. E agora o quarto discurso de Jesus é colocado aqui nessa seção, que trata a respeito da reação do rei. E é importante que você se lembre, para que você entenda melhor esse discurso de Cristo, que durante essa parte da narrativa de Mateus, o Senhor Jesus Cristo está mais focado nos seus discípulos, em treinar e ensinar os seus discípulos a amadurecerem na sua fé. E por conta disso, essa é uma seção do Evangelho de Mateus em que o Senhor Jesus trabalha bastante a questão da sua identidade. Tanto é que no capítulo 16 tem aqui o principal texto a respeito da identidade messiânica. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e no capítulo 17 você tem a transfiguração, onde Jesus revela ali toda a sua identidade messiânica e divina ali para 3 dos seus discípulos. Então o Senhor Jesus, nessa sessão, está deixando as multidões, está deixando as autoridades judaicas, está focado nos seus discípulos, em treinar os seus discípulos. E agora, então, no capítulo 18, ele vai fazer aqui esse discurso, que é um discurso focado na comunidade dos seus discípulos. O Senhor Jesus aqui já tem em mente aquilo que ele falou no capítulo 16 para Pedro, que ele iria edificar a sua igreja. Então agora no capítulo 18, no seu discurso, Jesus vai dar algumas orientações, ou basicamente 2 orientações centrais a respeito da comunidade dos discípulos, como deve viver a comunidade do reino de Deus. Então aqueles que entendem a identidade de Jesus e, portanto, são seus discípulos, como eles devem se comportar, como eles devem viver, quais virtudes eles devem manifestar em suas vidas. E para que você entenda bem o capítulo 18, eu dividi o capítulo 18 em 2 partes. Na primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 14, o assunto que Jesus trata aqui é a respeito do valor da humildade na comunidade do reino. Então, se você for ensinar nesse texto, saiba que dos versículos 1 até o 14, este é o assunto, o valor da humildade na comunidade do reino. E depois, dos versículos 15 até o final do capítulo, versículo 35, nós temos aqui o valor do perdão na comunidade do reino. Então, Jesus vai tratar de humildade e de perdão como 2 marcas fundamentais dos seus discípulos, que os seus discípulos deveriam manifestar como pessoas que se identificam com Jesus, como pessoas que creem em Jesus, que são os seus discípulos e que, portanto, fazem parte da comunidade do reino. Então, depois desse pano de fundo geral aqui, nós podemos começar, então, a analisar essa primeira parte, onde o Senhor Jesus Cristo vai tratar a respeito do valor da humildade. Então, o versículo 1 diz que naquela hora, lembrando aqui que o contexto ali do capítulo 17, o capítulo 17 nos informa que Jesus estava
na sua casa, ali na cidade de Cafarnaum, e que então teve aquela conversa com Pedro a respeito do imposto, mas então, ainda dentro da sua casa, o texto diz que os discípulos se aproximaram de Jesus e fizeram uma pergunta. A pergunta deles foi essa daqui: quem é o maior no reino dos céus? Então, por que os discípulos estão fazendo esse tipo de pergunta? Porque o Senhor Jesus Cristo já havia falado lá do menor no reino dos céus é maior do que João Batista, então Jesus já havia tratado sobre isso. O Senhor Jesus Cristo também já havia falado para Pedro que ele seria uma pedra onde a igreja seria edificada, onde ele teria uma certa proeminência. Eles estavam ali naquela casa que provavelmente pertencia a Pedro, certo? Então Jesus morava ali, mas era uma casa que provavelmente pertencia a Pedro. E então surgiu ali a questão de quem seria de fato o maior no reino dos céus. Então, com essa pergunta, os discípulos estão ainda manifestando a crença de que Jesus instauraria a restauração de todas as coisas, inclusive a restauração política e nacional de Israel. Isso Jesus havia tratado no capítulo 17, explicando para os seus discípulos que, assim como João Batista e Jesus vão sofrer, vai chegar um dia em que viriam um Elias e o Messias para o triunfo do reino dos céus. Então os discípulos ainda estão manifestando a crença de que aquilo estava prestes a se manifestar, o reino dos céus, e que, portanto, assim como os reinos deste mundo têm seus cargos nobres, seus cargos de função elevada, espera-se que também na comunidade do reino também exista essas funções elevadas. Então os discípulos aqui estão pensando em termos de status de grandeza, certo? Por isso que eles perguntam a respeito do maior. Então, o texto nos diz que Jesus tomou uma criança e colocou no meio deles. Então, nós precisamos entender um pouco a respeito do contexto histórico em torno das crianças naquela época. As crianças naquela época, pessoal, elas eram consideradas pessoas sem direito, porque apenas os adultos é que estavam obrigados a cumprir as leis daquela época. As crianças elas não tinham tantos direitos naquela época. Também as crianças eram vistas como bênção de Deus, eram vistas de maneira positiva, assim como hoje, certo? Mas muito mais positiva do que são vistas como hoje. Então as crianças eram bem vistas socialmente, era algo que era considerado uma bênção de Deus, visto porque naquela época muitas famílias tinham vários filhos, porque à medida que os filhos cresciam, a mão de obra dentro de uma família crescia, os ganhos de uma família cresciam, os cuidados com a velhice. Então os filhos eram uma espécie de aposentadoria dos pais. Então as crianças eram muito bem vistas socialmente. Mas existe um outro aspecto aqui também. As crianças eram encaradas como seres essencialmente necessitados. Então, por não terem direitos e não terem condições de prover para si mesmo, as crianças eram símbolos de pessoas necessitadas. Então, quando o Senhor Jesus Cristo chama uma criança, eu entendo que Jesus aqui está equilibrando dois aspectos mais comuns da infância naquela época. Ele está equilibrando o aspecto da bênção de ser uma criança e também o aspecto da dependência humilde que uma criança tinha em relação a alguém. Então o Senhor Jesus Cristo chama uma criança e então ele responde aos seus discípulos aqui nos versículos 3 e 4, dizendo: em verdade vos digo, eu já expliquei para vocês que isso daqui é sempre a introdução de algo
muito importante que Jesus quer falar. E ele diz, se não vos converterdes, e é importante lembrar que quando Jesus fala de converter aqui, o contexto aqui não é de conversão para salvação, não é o contexto paulino, ok? Aqui é uma conversão de arrependimento, é uma conversão de você mudar de rumo. Então Jesus está falando para os seus discípulos que eles precisavam mudar de rumo. E eles precisavam se converter em relação ao quê? Eles precisavam se converter, mudar de rumo, em relação a esse tipo de pergunta, esse tipo de convicção. A convicção de valorizar a grandeza, o cargo, a posição dentro do reino de Cristo. Jesus disse que eles deveriam mudar a forma de enxergar isso e então se tornarem como, veja aqui, se tornarem como crianças. O que é se tornar então como criança? É assumir uma posição de humilde dependência. Então a humildade que Jesus fala aqui é uma humildade dependente típica das crianças. Então, se eles não se convertessem e se tornarem como crianças humildes e dependentes, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então veja, Jesus aqui está afirmando que ele iria trazer o seu reino, mas que haveria uma condição para a entrada no reino. A condição é tornar-se como criança, assumir uma posição de humilde dependência. Então, isso daqui que Jesus está falando servia consideravelmente para os seus discípulos, porque nós sabemos que dos 12 discípulos de Cristo, um não entrou no reino dos céus, um não desfrutou da bênção do Espírito Santo e ingressou na comunidade do reino, que foi Judas. E nós sabemos, especialmente pelo Evangelho de João, que Judas ficou de fora porque Judas era ganancioso e de fato pensava em termos de status, de grandeza no reino. Como ele viu que Jesus estava para ser morto, ele então decidiu trair. Jesus frustrou suas expectativas. Então Jesus aqui está falando disso, que para entrar no reino dos céus é necessário que nós assumamos uma posição de humilde dependência, certo? E então no versículo 4 Jesus diz, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então Jesus está falando, portanto, que aquela pessoa que assume uma posição de humilde dependência de Cristo, esse sim é grande no reino dos céus. O que Jesus então está nos falando, meus irmãos, é que na comunidade do reino, a função, o cargo, o status não é o valor principal de grandeza. O valor principal de grandeza é a humildade, a postura de humilde dependência de Cristo. Mais para frente, o Senhor Jesus Cristo vai explicar que a humilde dependência é um ato de fé, é um ato de compromisso com Cristo. Então, o discípulo de Cristo é aquele que crê em Jesus, que, portanto, se identifica com Jesus e que olha para si mesmo como totalmente dependente de Jesus, como totalmente carente de quem Jesus é e da obra de Cristo. Isso é o que significa ser como criança. Jesus aqui não está enfatizando a inocência da criança. Jesus aqui não está enfatizando a humildade financeira ou aquela humildade de você não ser orgulhoso, de não se gabar. Não, o que Jesus está enfatizando aqui
é que a pessoa humilde é aquela pessoa que deposita a sua fé em Jesus e que então se identifica com Jesus. Isso é se humilhar, isso é se tornar como criança. Por isso que Jesus pode colocar isso como a condição para entrar no reino dos céus. Porque Jesus mais para frente vai considerar humilhar-se como uma criança como sendo sinônimo de crer em Cristo, ok? Então esse aqui é um versículo, é um texto soteriológico, é um texto que nos fala a respeito de como nós podemos ser salvos. E nós somos salvos por um ato de humilhação, por um ato de arrependimento, de humilhação, de total dependência de Jesus Cristo, certo? É isso então, é esse tipo de postura que Cristo exige daqueles que vão participar da comunidade do reino. Então, em primeiro lugar, aqui, o valor da humildade na comunidade do reino é visto na necessidade de nos humilharmos, de dependermos totalmente de Jesus. Em segundo lugar, o valor da humildade também na comunidade é visto quando nós recebemos e acolhemos aqueles que decidem se tornar como criança. Veja que Jesus diz: e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então veja só que interessante. Jesus aqui está falando de uma criança e a mim. Então note que essas duas, que esse paralelo aqui, quem receber uma criança recebe a mim, nos ressalta aqui que Jesus está falando de uma espécie de identificação, certo? Que ele se identifica com essas crianças e que a criança, o pequenino, é aquele que se identifica com ele. Então, ser uma criança é identificar-se com Jesus, é abraçar a Jesus, quem Jesus é e a sua obra. Isso é ser uma criança. E quando Jesus fala, portanto, de receber uma criança, Jesus está falando aqui de acolher na comunidade, certo? Então é isso que Jesus está falando, de acolher na comunidade. Isso é o que significa receber. Então era necessário que os discípulos, que já haviam se tornado como criança, recebessem aqueles que se tornam como criança. Então aqueles que recebem na comunidade, os que se humilham, eles estão recebendo o próprio Jesus, porque ser criança é se identificar com Jesus. E Jesus, então, no versículo 6, faz um contraste. Qualquer porém, veja aqui o porém, marcando o contraste, que fizer tropeçar, ok? Então, note bem que existe aqui um paralelo entre receber e tropeçar. Então, se receber é acolher na comunidade, o que é que significa tropeçar? Tropeçar significa desviar da comunidade, certo? Então lembre-se que o Senhor Jesus Cristo falou: bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de escândalo, motivo de tropeço. Então Jesus está falando de pessoas que desviavam os outros da comunidade do reino. E aqui Jesus está mencionando aquele que fizer tropeçar um destes pequeninos, e aqui você tem outro paralelo, criança e pequenino, certo? Então Jesus está falando ainda na mesma ilustração. Agora, o que fazem esses pequeninos? Esses pequeninos, note bem aqui, eles creem em mim. Isso daqui, pessoal, é a primeira vez no Evangelho de Mateus que essa expressão ela é usada, crer em Jesus, ok? Essa é uma expressão muito mais comum no Evangelho de João, mas aqui está sendo utilizada pela primeira vez.
como denotando o ato de humilhar-se. Então, veja que quando Jesus diz que se tornar como criança é, portanto, crer em Jesus. A criança, a fé, ela é um ato de dependência, de total sujeição e dependência de Cristo. Então, aqueles que fazem tropeçar os pequeninos que creem nele, então Jesus fala que a sua danação, ela é eterna. E ele ilustra isso como melhor se fosse se essa pessoa cometesse alguma espécie de suicídio, porque ela irá cair no juízo do próprio Deus. Então, o que Jesus está falando aqui? O que é fazer tropeçar um pequenino? É você, então, eu entendo que Jesus aqui está se referindo primeiramente à comunidade da liderança dos judeus, certo? A comunidade dos líderes judaicos que desviavam o povo de Jesus, que ensinavam errado a respeito de Jesus. Então você tinha ali pessoas querendo crer em Jesus, e então os líderes da comunidade judaica ensinavam diferente e desviavam as pessoas, e elas então acabavam tropeçando em Jesus, certo? Então Jesus está aqui se referindo que qualquer pessoa que fizer alguém desviar-se da fé em Cristo, essa pessoa será amplamente julgada por Deus. Essa pessoa receberá um juízo elevado da parte de Deus, e por isso seria melhor que ela estivesse se matado antes de fazer desviar alguém da comunidade do reino, da comunidade dos seguidores do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, veja, em primeiro lugar, o valor da humildade no reino, ela é vista na necessidade de humilhar-se, na necessidade de se tornar como criança. Em segundo lugar, o valor da humildade no reino, ela é vista na necessidade de acolher as pessoas na comunidade do reino, aqueles que se humilham, precisam ser recebidos na comunidade do reino. E em terceiro lugar, o valor da humildade no reino ou na comunidade do reino é visto também na necessidade de nos livrarmos daqueles que causam o tropeço. Jesus vai fazer aqui, então, 2 ais. Ele fala, ai do mundo e ai do homem. Ele vai continuar o tema do escândalo, ele diz, ai do mundo por causa dos escândalos. A palavra escândalo, ela é a mesma palavra para tropeço, certo? Então, ai do mundo por causa desses tropeços, ok? Porque é inevitável que venha os escândalos, e depois ele fala de escândalo de novo. Então, o assunto aqui é tropeço. Mais para frente, você tem aqui a ideia de tropeço, certo? Aqui, tanto no versículo 8, como também no versículo 9. Então, Jesus está continuando o tema lá do escândalo, do tropeço, mas agora o foco de Jesus vai ser na necessidade que a comunidade do reino tem de se livrar daqueles que causam escândalo, de se livrar daqueles que querem desviar as pessoas de Jesus, desviar as pessoas de fazerem parte da comunidade do reino, que eu entendo que imediatamente aqui o contexto se refere às autoridades judaicas, certo? Jesus está emitindo aqui um juízo sobre eles, e então dizendo que se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. E é interessante, pessoal, que geralmente esse versículo aqui, ele é interpretado no sentido ético, no sentido moral da nossa luta contra o pecado. Então é como se fosse o seguinte, se o teu computador está lhe fazendo pecar, é melhor você se livrar desse computador, porque é melhor você entrar na vida sem computador do que você ir para o inferno tendo um computador, certo? Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando
da nossa luta contra o pecado. Jesus está falando de participar da comunidade do reino. E ele então está falando aqui que havia pessoas, havia determinados grupos de homens que promoviam um avanço contra Jesus, desviando as pessoas da comunidade do reino. E Jesus então está dizendo para os seus discípulos que eles deveriam romper com essas pessoas, certo? Então, isso daqui eu entendo que refere-se especialmente às instituições, certo? As instituições de Israel. No caso aqui, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os escribas, essas instituições de Israel deveriam ser rompidas, os discípulos deveriam romper com elas, certo? Por quê? Porque é melhor entrar na vida e entrar na vida aqui. Esse entrar na vida refere-se ao reino. Então é melhor entrar no reino, não significa o céu, não significa que em primeiro momento a vida eterna, mas entrar no reino do Senhor Jesus Cristo, manco ou aleijado, do que ser lançado no lago de fogo, certo? Então o que Jesus está dizendo, portanto, é que eles precisavam romper com aqueles que causam escândalo e não se associar com eles. E não se associar e, portanto, romper com Jesus. Ok? É a mesma coisa no versículo 9. Certo? Ele repete a mesma ideia, a mesma ilustração, utilizando aqui as mãos e os pés e os olhos, que são os principais instrumentos de locomoção. Então, Jesus aqui está falando das instituições de ensino em Israel que guiavam o povo e ele mesmo. Que aqueles que rejeitavam a Jesus, estavam causando escândalo, fazendo as pessoas tropeçarem em Jesus, fazendo então as pessoas se desviarem da comunidade do reino, e que, portanto, essas pessoas que seguem esses ensinos errados a respeito de Jesus, elas culminam no lago de fogo, e que, portanto, os seus discípulos precisavam romper com isso. E isso, portanto, é um ato de humildade, de total dependência de Jesus. Você agora está decidindo abrir mão daquilo que parecia muito importante para você e agora depender totalmente de Jesus, o que pode significar que você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, você pode sofrer e você pode até ser morto, certo? Então, decidir romper com as instituições de Israel e seguir a Jesus era um grande ato de humildade, ok? Então, isso que Jesus está ensinando aqui. E, para a gente não esticar muito, nós vamos dar uma paradinha, certo? Aqui, para a nossa aula não ficar tão longa. Na próxima aula tem o texto da parábola da ovelha perdida. Eu quero então fazer na próxima aula algumas aplicações teológicas e práticas disso que a gente viu nessa aula e depois então terminar de analisar aqui esse trecho do capítulo 18 que fala a respeito da humildade, ok? Então espero vocês até a próxima aula.